compartilhar uma palavra. A porção dessa semana, elas são duas porções que encerra o livro de Shemot. Diga Shemot. Shemot é o livro de Êxodo. Amém? Esse livro, bem interessante, conta a trajetória pós saída do Egito e o percurso, e também se caracteriza pela formação dos utensílios do tabernáculo, onde Deus manda Moisés construir para que Deus possa se manifestar. Amém? Para que Deus possa estar próximo do povo, né? Muito bem. Então, o nome dessa porção, elas, como são duas, que finaliza, de Êxodo 35 até o capítulo 38, verso 20, e Êxodo 38, verso 21 até 40, 38, e esses outros textos de 1 Reis 7, 13, 1 Reis, capítulo 7, verso 13 ao 26, e o 40 é o verso 50, e Marcos 9, do 1 ao 50, e a outra porção, que é 1 Reis 7, 51 e 8, até o 8, 21, e Marcos 10, do 1 ao 52. A primeira porção, o nome dela é Vaiaqueu, ou Vaiaqueu. Você pode pronunciar? Diga Vaiaqueu, fica mais fácil. Vaiaqueu. Porque ele diz Moshe Vaiaqueu, e Moisés reuniu, ou Moisés ajuntou. Por Moshe Vaiaqueu, Moisés reuniu, ou Moisés ajuntou. Aí, a outra palavra é a palavra pecudei, diga pecudei, que é registros. Registros, tem outra palavra também que usa para encaminhamento, algo que foi encaminhado, registrado, Bom, eu coloquei o tema dessas porções como para Deus precisa ser bem feito. Diga, para Deus precisa ser bem feito. Não pode ser de qualquer jeito. Quem está entendendo o mistério? Nós vamos ler os versículos iniciais, tá? Você pode abrir aí em Êxodo 35, versículo 1. Amém? E nós encerramos essas duas porções, encerramos o livro de Êxodo, e aí no próximo sábado nós vamos entrar no livro de Levítico. Ah, apóstolo, mas o senhor começou por Êxodo. Mas por quê? Porque eu já peguei o barco, aí movimentei, quando o barco já partiu, aí vem aquela canoa, encosta do lado, no meio do rio e embarco. Então já pegamos o barco andando. Mas depois que terminar Levítico, terminar o livro de Números, depois o livro de Deuteronômio, nós vamos voltar para o livro de Gênesis, tá bom? E aí nós vamos aprender muitas coisas importantes aqui. Bom, todos acharam Êxodo 35, verso 1? Que diz assim, tendo Moisés convocado toda a congregação, tendo convocado, tendo reunido, tendo ajuntado. A sua tradução está convocada? Convocado, Muito bem. Toda a congregação dos filhos de Israel disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprisse. A minha tradução na língua mais hebraica aqui está assim: Moshe reuniu toda a comunidade do povo de Israel e lhes disse: isto é o que Adonai ordenou a fazer. É o mesmo sentido, Muda algumas palavras, mas é o mesmo sentido. Muito bem. Então, aqui vai ter vai ser reunido o povo nessa primeira porção aqui. Aí depois eu vou ficar onde eu quero trazer o tema de hoje, onde eu quero ministrar, tá bom? Então, aqui no capítulo 35 em diante, nós vamos ter a instituição do sábado. Lembrando que o sábado aqui, eu tento sempre tirar aquela questão mais dogmática. A ideia do sábado aqui era que o povo separasse um dia para celebrar o Senhor. Ontem eu fui visitar um casal que montou um empreendimento, um casal muito abençoado, e eu falei para eles: olha, quando vocês, para vocês continuarem prosperando no negócio de vocês, eu quero dar uma orientação espiritual que eu senti no coração e dar para vocês. Tirem pelo menos um dia para você servir a Deus. Não trabalhe de domingo a domingo, porque não é bênção. Porque se eu trabalho de domingo a domingo, eu estou dizendo que quem é o meu Deus? É o meu braço. Porque se eu falar assim, bom, se Deus não pode prover um dia, seja o sábado ou o domingo, então, meu irmão, eu não tenho fé. Pô, você já trabalhou 6 dias.
Um dia para tirar para Deus, um domingo para você celebrar a Deus, um sábado, sei lá, uma segunda-feira que você tem tempo. Aí você não tira, então a sua fé não está em Deus. A sua fé está no quê? No meu braço, porque eu quero mais, eu vou conseguir. É dinheiro, eu quero mais, eu consigo, eu vou conseguir. A pessoa não tem fé. Então, eu creio que se você tirar um dia para celebrar o Senhor, Deus vai mandar os clientes. Nem vai se matar para trabalhar. Claro que você tem que trabalhar, se esforçar. Mas tem pessoas que se matam pelo trabalho. Tem um estado aqui no Brasil que eles... Irmãos, para você ter ideia, a cidade, o pessoal trabalha tão freneticamente, chama de workaholic, né? Que trabalha, acho que é workaholic, que trabalha assim incessante. Tem até faculdade que você faz de madrugada. Pós-graduação de madrugada. A cidade não para, gente. É 24 horas trabalhando na cidade. Tem pessoas que estão já de madrugada trabalhando, aí já tem outros de manhã já chegando para trabalhar, e eles estão saindo. É uma correria. Bom, mas vamos lá. Então a ideia do sábado aqui é que o povo confiasse em Deus. Porque é o seguinte, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é bem importante, que é assim, ó. Se Moisés não chegasse para o povo e falasse assim, pessoal, gente, é o seguinte, vem cá, peraí, tá todo mundo aí? Eu vou falar aqui, ó, reuniu, ajuntou o povo, ele vai bater um papo reto, de como diz, né? Bater um papo reto. É o seguinte, queridos, 6 dias vocês vão trabalhar, beleza? Mas no 7º, vocês precisam descansar e servir o Senhor. Tranquilo? Tá combinado? Ou seja, todo mundo tinha aquele coração aberto para servir a Deus naquele dia. Por exemplo, a gente vem domingo à noite para a igreja, já imaginou se todo mundo chegasse aqui domingo à noite e não se tentar, tem uns que não se concentram, né? Mas se a maioria não se concentrasse no culto, todo mundo estivesse preocupado com o trabalho, estivesse preocupado com o dinheiro, eu te pergunto, como que eles vão dar a Deus um culto agradável? Tu está preocupado com o dinheiro, está preocupado com a segunda-feira, está preocupado com isso, como é que a pessoa vai se entregar a Deus se ela está preocupada todo o tempo? Então a ideia era que o povo falasse, gente, amanhã é outro dia, nesse dia, se entregue ao Senhor. Faça o melhor, adore o Senhor. Amanhã, Deus vai enviar os clientes, Deus vai abrir as portas, vai dar estratégia. Essa preocupação que você está vivendo hoje, amanhã Deus vai trazer a provisão. E eu preciso acreditar, senão eu vou ficar louco. Você vai enlouquecer? Você vai ficar ansioso, preocupado com tantas coisas e tantas outras coisas. Vamos avançar. Bom, aí Deus manda aqui, que no versículo 4, melhor dizendo, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. E aqui é uma lição que eu até anotei aqui, que é o seguinte. Eu não vou detalhar aqui, mas o que acontece aqui? Haviam ofertas que Deus estava solicitando ao povo. Lembrando que quando você fala de ofertas na Bíblia, entenda, nem sempre é dinheiro. Tem momentos que a Bíblia está falando de recurso financeiro? Tem, mas na maioria das vezes está falando de você doar algo em prol de algo específico. Aqui não eram as ofertas para os levitas, aqui eram ofertas para fabricar os utensílios do tabernáculo. Quais eram esses utensílios? A menorá, a arca da aliança, a mesa dos pães, o incensário, as colheres, garfo, faca, as grelhas, a pia para lavagem das mãos, todos os utensílios que eram as cortinas, tudo que era para fazer no tabernáculo foi doado. Só que chegou um momento que o povo doou tanto que os artífices falaram assim, ei, manda parar que já tem demais já. Então, o que eu quero dizer para você que é uma grande lição para o nosso coração nessa manhã? Quando tiver algo para construir, que é para a obra de Deus, coopere. De alguma forma, coopere. Não retenha a mão, porque é para a obra. Dê dentro das suas condições. Todos ofertaram dentro das suas condições. Alguns doaram espelho, alguns doaram ouro, outros doaram madeira. Agora um detalhe, no deserto. Eles não estavam, apóstolo, eu não tenho. Sabe, não tenho nem para mim. Queridos, eles estavam no deserto, eles estavam doando, então se você está aparentemente bem, você tem que doar, tem que ajudar. Então, e se você estiver passando um deserto na sua vida, é mais um motivo para você doar, para você participar, para você ser generoso, amém? Então uma lição que aqui a Bíblia nos traz é que quando tem algo em prol da obra, vamos construir esse altar, vamos construir aqui a galeria, vamos comprar cadeiras novas. Até porque isso não é toda hora, isso é um momento específico que a obra precisa. Beleza.
que nós possamos ter essa generosidade. E diz que Deus se agradou, e Deus falou assim, olha, peça que tragam aquele no qual o coração foi tocado para trazer para mim, porque Deus também conhece o nosso coração. Não adianta também trazer se o coração não está disposto, né? Porque Deus ama o que dá com alegria, diz a palavra, né? Amém, queridos? Então, quando houver algo para ser feito na obra, e tiver dentro da sua condição, seja generoso para participar. Amém? Então o povo aqui no versículo 10 fala dos utensílios, aqui no versículo 20 do capítulo 35 ainda fala da prontidão do povo em trazer as ofertas. Eles foram, né, assim, não botaram dificuldades, eles simplesmente foram lá. Conta até uma história que é um Midrash de Israel bem interessante, sobre essa questão de doar, né? Havia um rabino chamado Rabino Akiva, bem conhecido na tradição de Israel, e esse rabino ele foi na comunidade, né, numa certa comunidade, tentar agariar recursos para a sua comunidade, para ajudar. E ele levou outros discípulos com ele. E ele foi em vários locais, dizendo que tinha uma causa, que precisava de recursos, e foi pedindo em várias casas, né, nessas comunidades, para a obra do Senhor, no caso que ele estava ali à frente. Ele chegou num certo local, ele viu um pai falando bem assim, resumindo, tem quando a pessoa, assim, ela vai comprar um negócio ali, aí, ó, pai, tem indo, compra do mais barato, compra o mais, tá aqui, R$5, compra 10 quilos de maçã para esses R$5. Mas pai, não dá, não, então, se tiver batida, traz as batidas, mas traz o que tu puder com esses R$5. Aí ele ouviu, né, o que estava sendo falado, ele falou, vixe, eu não vou nem pedir nessa daqui, porque o pai já está comprando ali na dificuldade, então não vai ter recurso aqui. Ele passou longe, foi. Aí no final, ele volta naquela casa, né, para assim, falar, né, aí ele fala, aí o dono da casa perguntou, olha, eu vi vocês passando, mas vocês não pararam aqui para perguntar e tal. Que vocês estão, eu soube que vocês estão colhendo recursos, tá? Isso, é porque nós passamos aqui, aí eu vou ser sincero com o senhor, viu o senhor falando com o seu filho aí, e eu imaginei que o senhor não tivesse recurso, então eu não quis pedir, porque sabe como é que é? Aí ele falou, não, mas eu ajudo sim, não tem problema não, faz o seguinte, vai ali com a minha esposa, fala para ela pegar o pote lá, cheio de ouro lá para pregar para vocês. Aí ele, sério? Aí foi lá, aí pegou um pote, aí deu para eles, né? Aí ele ficou assim, poxa, obrigado, pô, foi a maior oferta que nós recebemos aqui nessa comunidade, foi a de vocês e tal. Aí ele falou, pois é, deixa eu te falar uma coisa, com o meu dinheiro eu faço o que eu quero, eu compro barato, eu compro o batido, é o meu dinheiro, não interessa para ninguém o que eu compro com o meu dinheiro. Agora, para a obra de Deus eu tenho que dar o melhor, eu sou obrigado a dar o melhor. Tá entendendo o mistério? Eu achei muito bonito esse midrash do Rabino Akiva, porque nos ensina isso, ou seja, a obra era prioridade. Não, para a obra é o melhor. Para a obra é o melhor, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade, né? Temos que ter essa mentalidade. Pois bem, então aí nós temos aí no versículo 30, duas figuras importantes, que é Bezalel e o Aholiabe, que eram dois artífices. E eu acho interessante que eles tinham habilidades para construir as coisas, eles não faziam assim, por eles tinham, deles mesmos, eles tinham uma inspiração que Deus dava, eles tinham habilidade para criar coisas feitas com ouro, feitas com prata, com bronze, eles eram artífices, eles eram artistas também, artistas, e tinham essa habilidade para construir as coisas. Por exemplo, Deus falou assim, Moisés, é para fazer a menorá ali, daquele jeito. Aí Bezalel, pode deixar que eu sei como é que eu vou fazer. Mas como é que tu vai fazer a curva com ouro? Deixa comigo que eu sei que o Espírito Santo já me mostrou, já me ensinou. Não é verdade? Então era assim que acontecia. Aí no capítulo, depois eu vou voltar aqui nesse capítulo 35, depois eu vou ficar no 36, mas vamos voltar para o 36, avançar aqui para o 36. No 36 nós temos entregando as ofertas que eles receberam, né, para que eles estavam na obra, que diz aos obreiros, né, as ofertas do povo. Então, Moisés recolheu as ofertas e entregou para eles fabricarem, né, os utensílios. Pois bem, vamos avançar aqui, eu quero contextualizar tudo aqui para você, para a gente fixar onde eu quero finalizar essa palavra. No versículo 8 do capítulo 36, nós temos a confecção das cortinas,
do tabernáculo. No versículo 20 temos a coberta de peles e as tábuas, né, que eram utilizadas ali no tabernáculo. E no versículo 35 nós temos o véu, o reposteiro e as colunas. O véu era aquilo que cobria parte ali do tabernáculo, e também aquela cortina que dividia o santo do lugar santíssimo, né? Tinha o lugar santo e o santo dos santos. Lembrando que tudo no tabernáculo era santo, mas aonde Deus se manifestava era ainda mais santo ainda, né? Muito bem. Aí no capítulo 37 nós temos a arca, tá? A confecção da arca aqui. No versículo 6, o propiciatório, do capítulo 37, no versículo 6. No versículo 10 temos a mesa dos pães. No versículo 17, o candelabro ou menorá. E no versículo 25 nós temos o altar do incenso. Amém? Tranquilo? Eu não vou detalhar porque isso ficaria muito longo, mas cada item desse aqui, irmãos, é uma profundidade muito linda. Por exemplo, por que a mesa dos pães? Deus não come pão, para que coloca a mesa dos pães ali, né? Os sacerdotes também se alimentavam, mas era um sinal da provisão, né? Às vezes nós precisamos de símbolos para lembrar, símbolos bíblicos. Eu digo assim, Deus nos dá símbolos bíblicos para nós nos lembrarmos que Ele é o Deus da provisão. E esse pão, diariamente, ele era feito, era colocado, que era um cheiro bom, os rabinos dizem que era um cheiro agradável, que naquele tempo, quem assim podia, né, sentir aquele aroma quando estava sendo feito. Então, era um ambiente de muita santidade, né, naquele local. Bom, aí nós temos no versículo 1 do capítulo 38 agora, o altar do holocausto. Então lembra que quando a Bíblia fala de oferta, ela pode também estar falando de coisas variadas. Porque a gente, assim, no meio cristão, aprendeu que oferta e dízimo é só o dinheiro, especificamente, né? Mas não, na Bíblia não era apenas isso, era uma variação de coisas, como até trazer ouro, por exemplo, quando necessário. Eu sei que isso escandaliza hoje, né? Até não vou muito nessa linha, porque eu vi uma certa vez uma igreja, o anel, o cordão de ouro, aquela coisa, aí gera um certo, assim, desconforto, sabe? Principalmente quando a igreja incentiva. Mas é aquela questão, eu penso também assim, se a pessoa ela quer ofertar, quem sou eu para impedir a oferta da pessoa? Porque ela traz no altar para a igreja, mas quem que está recebendo é o pastor que está recebendo? Não, é Deus. O que eu não gosto é de coagir a pessoa para ofertar. Ficar assim fazendo aquele apelo para a pessoa ofertar, ela já oferta nem mais por amor, é por constrangimento. Constrange a pessoa. Aí eu já sou contra isso aí. Mas também não vou ficar, irmão, traga seu anel de ouro, seu cordão, né? Eu não vou fazer isso, né? Não tem essa necessidade. A não ser que Deus toque. Uma vez uma irmã fez isso, eu achei bonito o ato dela. Falou, pastor, é o seguinte, eu estou com muita dívida de dízimo. É o seguinte, eu vou ofertar um relógio. Eu amei, filha, você e Deus. E ela ofertou um relógio, um cordão, não lembro. Ela ofertou algo de valor assim, né? Valor assim, foi um relógio, né, irmão? Foi um relógio. Então, é ela e Deus. Quem sou eu para dizer não, irmã? Eu obriguei, não. Ela quer ofertar, quem sou eu para dizer que não? O povo estava trazendo as coisas, o sacerdote tinha que receber. Moisés recebeu, abençoou o povo, né? Isso aí faz parte da adoração. Trazer ofertas faz parte da adoração ao Senhor. Amém? Bom, aí no versículo 8 do capítulo 38 temos a bacia de bronze. No versículo 9 temos o átrio e o reposteiro. Amém? Algumas traduções usam outro nome, mas se eu não estou enganado, esse reposteiro era tipo uma cobertura que era feita assim, tipo um véu, que era colocado em 4 pilares. Bom, nós temos aí no versículo 21 a enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas que o tabernáculo, no versículo 21, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contados para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Então ele começa aqui a fazer uma enumeração do que foi levado ali, né? Por exemplo, versículo 25, a prata do arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos. Então ele começa, digamos assim, prestar contas
olha, foi isso aqui que foi numerado, assim, assim, assim. Então você vê que há uma preocupação de dar um retorno. Por exemplo, aqui na congregação, nós não costumamos colocar valores ali de dízimos e ofertas. Mas eu digo para você, eu não costumo muito falar sobre isso, mas falo a partir de agora, então, de forma mais aberta. Todos têm a liberdade de ver o caixa da igreja. Eu dou essa liberdade. Mas principalmente para quem é dizimista. Curioso, eu não dou essa oportunidade, não. Tem pessoa que não dizima, não oferta e quer ver valores. Para quê? Não interessa a você. Agora, aquele que dizima, oferta, ele tem todo o direito. Então ele vem, ele tem todo o direito de ver. Né? Tem toda a liberdade. Pode procurar a Bispa Cassie. Eu não coloco para não gerar, digamos assim, constrangimentos. Né? Até para não ser mal interpretado. Às vezes as pessoas não conseguem... Irmão, tem pessoa que é assim, ela viu o dinheiro, a cabeça vira. Estou lhe dizendo. Tem pessoas que são assim. Então, nós colocamos ali no mural aqui, né, no Data Show, colocamos, né, aqueles que estão dizimando e ofertando. Aí tinha aquele que falava bem assim, não, apóstolo, não põe não, porque vai constranger. Mas constranger quem? Quem não dizima. Foi, mas eu não estou prestando conta com quem não dizima. Eu estou prestando conta com quem dizima. Porque a pessoa que dizima, o irmão que dizima, ele quer ver. Ou tem alguns que não querem, mas pelo menos eu coloco ali para falar, o seu recurso foi recebido pela obra do Senhor. Não é porque eu levo a sério isso aí. Porque se você não levar a sério, você passa desconfiança. A liderança não pode passar desconfiança para a igreja. Ela tem que andar de forma transparente. Também não é pegando, irmão, tá aqui, entrou... Não, também não é assim. Mas pelo menos uma transparência mínima, que é o quê? Mostrar quem dizima, dar liberdade de ver o caixa da igreja, mostrar onde os recursos estão sendo feitos, mostrar que a congregação tem manutenção, porque ia ser estranho, uma congregação que recebe recurso, aí você não vê uma benfeitoria, você não vê nada, aí falta tudo na igreja e a igreja está dizimando. Aí não é de desconfiar? Desconfia. A não ser que o pastor também, ele fala, irmãos, é o seguinte, tá aqui, o valor que entra é X. E não dá para cobrir. Temos tantos e tantos, ele tem que jogar real. Falou os valores que entram, não dá para cobrir as despesas da igreja, por exemplo, né? Administrativamente falando, né? Mas é só uma curiosidade, tá, irmãos? Vamos avançar aqui. Bom, aí no capítulo 39, nós vamos ter as vestes dos sacerdotes, que é algo tremendo. Fala aqui do peitoral que é colocado, que tinha pedras preciosas, e essas pedras preciosas tinham o nome das tribos, né, de Israel. No versículo 32 do capítulo 39, os utensílios dos tabernáculos são completados, e aqui ele dá todo um relatório maior, falando, né? Falando do altar de bronze, a grelha, os varais, os utensílios, as bacias, o suporte, as cortinas, as colunas, as bases, os resposteiros, as cordas, os pregos, os utensílios do serviço sagrado, as vestes. Ele começa a relatar tudo o que foi feito lá na porção anterior. Vai aqui, quando eles estão construindo, ele fala, agora está tudo pronto. Está pronto a menorá, está aqui, porque antes era ordem para fazer. Eles estavam fabricando. Agora no final aqui ele fala, no capítulo 39, olha, tá aqui, ó, tá pronto a menorá, tá pronto os varais, tá pronto isso, tá pronto as colunas, começa a detalhar tudo que foi confeccionado. Os artigos tá aqui, Moisés, tá pronto. Aí Moisés vai e abençoa e consagra tudo aquilo ali. É muito bonito, tem um arrepio, eu acho. Mas eu queria estar ali para ver esse momento assim, ó, é muito, muito maravilhoso, né? Mas nós temos isso hoje porque você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje, tudo isso aqui era um sinal para algo ainda maior, que é a presença do Espírito Santo. Só que o que acontece? Esse aqui que é o contraste que eu quero trazer para você hoje. Se você perde o temor, você está com o Espírito Santo, mas você não tem temor. Você precisa ter essa visão, até, digamos assim, palpável, para te trazer temor. Senão a gente banaliza as coisas de Deus. E isso é um dos grandes pecados hoje, inclusive tomar o nome do Senhor teu Deus em vão é um grande pecado, era punido inclusive com morte. Apóstolo, mas as pessoas morrem hoje, morrem. Sabe como elas morrem? Espiritualmente. Tem um monte de pessoas que morrem espiritualmente porque usam o nome de Deus em vão e não perceberam. Sabe como é que é uso? Não é só falar o nome de Deus. A pessoa diz que é crente, é servo de Deus, mas no seu dia a dia ela não busca a Deus. Ela está profanando. Ela não dá o devido valor. É que nem um homem que casa com uma mulher maravilhosa e não valoriza a esposa.
Então, nós precisamos valorizar quem está do nosso lado, quem anda conosco. A bispa me relembrou algo essa semana tremendo. Ela falou: meu amor, não se preocupe com quem sai, se preocupe com quem fica. Porque o que acontece? Às vezes a gente se preocupa tanto com quem quer sair, que a gente não valoriza mais quem está dentro. Que está precisando do amor, está precisando de carinho, está precisando de atenção, de uma visita pastoral. Né? Porque a pessoa que quer sair, a gente vai amarrar, não tem como, né? Cada um quer. Então, isso eu aprendi também com o Bispo Carlos, né? Ele nos ensinou muito isso. Ele falou assim, que possamos nos alegrar com quem fica. Não que eu desejo que a pessoa vá embora, também estou dando de recalque aqui. Tem pessoa que é recalcada, né? Eu também não queria. Não é isso aí. Eu não quero que a pessoa saia. Mas se a pessoa quer sair, eu não posso obrigar. A gente não pode ser autoritário, mas as portas vão estar sempre abertas. O meu desejo, né? Exatamente, nem Deus nos obriga, né? Nós vamos por amor. Exatamente, tremendo, filho, que você falou. Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que o amor dele nos constrange a estarmos com ele. Deus é tão bom, irmãos, que não tem como você não querer Deus, não. Né? Deus é tão maravilhoso que é uma injustiça você não querer ele. É que nem aquele... Olha só, vou dar um segredo para os maridos. Você quer ter um relacionamento maravilhoso? Seja o melhor marido para sua esposa. Que ela vai ficar tão constrangida com o seu amor, com o seu carinho, que até quando ela pensar em reclamar, ela não vai reclamar, porque ela não tem como reclamar desse homem. Não é verdade? Aí o homem não faz por onde, a mulher reclama, aí ele fica medindo força. Aí, mano, vem para a rede de homens, você vai aprender aqui umas lições, vem para a rede de homens. Capaz de fazer mais uma rede de homens, né, meu pastor, esse ano, para ver se a gente coloca esses homens no prumo, né? Vamos lá. Tá, glória. E aí o capítulo 40 termina, queridos, Moisés levantar o tabernáculo. Então agora que o tabernáculo vai ser levantado. Depois que tudo estava feito, bonito, organizado, no padrão, agora fala assim: Moisés, pega tudo e vamos levantar a casa. Aleluia. Amém? Vamos levantar a casa, porque agora que vai começar o mistério. Não é verdade? Agora vai começar um novo ciclo. E é justamente nesse novo ciclo que as pessoas às vezes também se perdem, minha pastora. Por quê? Elas começam, por exemplo, constrói uma obra, né? Só que elas não conseguem continuar o processo que a obra demanda. Porque elas falam: não, eu já fiz minha obra. É isso que Moisés está ensinando aqui? Não, agora que vai começar, irmãos. É agora que o negócio vai começar. Ali era só o preparativo. Agora que vai começar a obra, agora que vai começar a jornada. É agora que eles vão se santificar, agora que vai ser uma nova etapa, são coisas novas. É agora que os sacerdotes vão trabalhar realmente. Os sacrifícios, vão, né, receber os animais ali para sacrificar. Vai ensinar o povo, vai ter aquele clima de santidade, e desarma e continua andando. Para descansar, arma a tenda, tabernáculo, e continua com o tabernáculo. E assim eles iam até agora a direção à terra prometida. E Deus manda fazer isso por quê? Porque eles pecavam tanto que Deus falou: não tem como andar com esse povo. Então tem que fazer um lugar um pouco sagrado para que a minha presença se aproxime deles, né? Bom, e aí eu concluo dizendo o seguinte: qual é o tema da nossa palavra, da nossa porção que eu coloquei? Para Deus precisa ser bem feito. Quem está entendendo esse mistério? E aqui eu marquei esse trecho, aqui no capítulo 36. Vamos ler aqui o versículo 8 ao versículo 9. Eu concluo essa palavra. Êxodo 36. Eu estou com duas Bíblias aqui, a gente se atrapalha um pouco, mas vamos acertar aqui. 36, do 8 ao 9. Que diz assim: assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, estofo azul
púrpura, carmesim com querubins, de obra de artista as fizeram. 9. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas eram de igual medida. Então eu concluo dizendo isso aqui para você. Para Deus precisa ser bem feito. Por quê? Aqui havia instruções. Aqui havia uma forma de fazer as coisas. E isso já traz uma lição para nós. E quando nós estivermos fazendo a obra do Senhor, não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser feito na tora, nas coxas. E não pode fazer sem temor, sem reverência. Nós não podemos fazer a obra do Senhor sem a devida importância. Não quer dizer que vamos nos condicionarmos deste modo a fazer a obra assim, de forma rígida, como se Deus não fosse flexível. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer para você é que nós também não podemos nos deixar sermos muito relaxados ou sermos relaxados com a obra. Então, nós precisamos nos cobrar. Por exemplo, a programação é 7, é 7. A programação é 17, é 17. É 19, é 19. Tem reunião, é 7, é 7. Eu sei que tem contratempo. Eu não estou falando que contratempo dá uma reunião, uma situação, a gente se atrasa. Dando só um exemplo. Mas eu tenho que me atentar a isso. Por exemplo, tem um compromisso, vamos abraçar esse compromisso. Tem um desafio, vamos abraçar esse desafio. Eu tenho que me consagrar, vamos me consagrar. Tem jejum, vamos jejuar. Tenho que ler a palavra, eu tenho que me esforçar para ler a palavra. Ou seja, para Deus precisa ser bem feito. Eu preciso ter essa preocupação para com o Senhor. Vai ter o Qualicamp, beleza, vou me esforçar no que eu tenho que fazer para ser o melhor Qualicamp que eu vou estar ajudando. Tem que ajudar na cozinha, tem que ajudar na intercessão, eu vou ser o melhor. Eu não vou ali para reclamar de ninguém, eu não vou ali para fazer qualquer tipo de conflito com alguém, eu vou ali para fazer o melhor para o meu Deus. Então isso que deve guiar o nosso coração. E eu preciso constantemente me disciplinar isso. Por exemplo, eu toco aqui na igreja, beleza, então eu vou melhorar minha técnica, eu vou melhorar minha voz, eu vou me consagrar mais, porque quando eu estiver louvando, eu quero que a igreja seja curada, eu quero que a igreja seja transformada. Mandei um vídeo para a Poli de um líder de louvor, ele estava num programa chamado Hub, que é do Brunão do Morada. Ele falou algo ali tremendo, e o Brunão também depois ele comentou algo em cima. Que quando nós somos jovens, nós estamos querendo copiar alguém. Nós não queremos ser nós mesmos. A gente quer copiar sempre modelos. E o Brunão falava assim, poxa, quando eu vi, rapaz, eu quero ser como esse aqui. Não, agora eu quero ser como esse aqui. Então, a gente fica sempre querendo. Aí ele falou, querendo ser igual a alguém, né? E aí ele falou o seguinte, que num culto, no final o pastor falou assim, vire para o seu irmão, abençoe ele, diga que o culto foi uma benção, que tal. Aí ele se virou para o irmão. Aí quando o irmão se virou para ele, ele falou assim diz o Senhor, pare de querer ser os outros. Deus só vai usar você quando você quiser ser você mesmo. Ou seja, aquilo que Deus quer que você seja. Não eu mesmo. Você está entendendo, né? Não eu humano, mas eu querer ser aquilo que Deus quer que eu seja, e não os outros. E aí tá aí o Morada. Quem ouviu o Morada sabe que é uma bênção. Aí os louvores e tal. Então, quando ele parou de querer ser os outros, ele ia um pregador. Não, eu quero ser como esse pregador. Rapaz, eu vou ministrar que nem um louvor. Ele queria copiar modelos. E quando eu quero copiar modelos, eu não quero viver o processo de Deus. E quando eu não vivo o processo, eu não vou crescer. Por exemplo, a pessoa olha para um grande pregador e fala assim, eu quero ser como ele, mas não quer passar o que esse homem... O que será que esse homem não passou para chegar onde ele chegou? Talvez tu está vivendo o processo hoje, não está entendendo. A nossa congregação é distante. Tem pessoas que reclamam para chegar aqui, mas sabe o que Deus me ensinou? Toda vez que você vem para cá, Deus está num processo na sua vida. Porque se tem uma pessoa que queria congregar perto de casa, era eu. Lógico, eu ia a pé. Mas Deus não quer. Um dia Deus usou um profeta para me repreender. Falou assim,
Quem disse que tu cuida dessa igreja? É Betel, quando eu estava lá. Você vai para aquele lugar porque tu és Abraão naquele lugar. Vai para a terra que eu tenho te enviado. Não te preocupa que eu que cuido daqui, né, tu? Aí pega a tua merenda. Aí eu vinha triste às vezes, para cá pro Terra Nova que era distante, aí vinha. Aí eu falei, meu Deus, será que ele está nesse negócio? Eu vinha batido, irmãos, eu vinha assim, teve uns... Não foi várias vezes, foi pouquíssimas vezes, mas eu vinha assim, meu Deus, é tão longe, Senhor. Aí eu ficava... Não fez por nós, né? Exatamente. E aí é um desafio, né? Então, você talvez não está entendendo, mas você está no processo de Deus. Você só precisa entender o que Deus está trabalhando na sua vida hoje. Deus não desperdiça dificuldades e tribulações na vida do seu povo. Como dizia Albert Einstein, Deus não joga dados. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo na sua vida. E essa palavra é para te sacudir e dizer, você precisa fazer para Deus bem feito. Se é para Deus, é bem feito. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, se é para Deus, então diga assim, precisa ser bem feito. Diga assim, o IBAMA adverte. Coloquei até lá no status, né? Não pode aprisionar animais silvestres. Então solte essa preguiça que está dentro de você. Essa preguiça. Estou brincando, queridos. Mas que nós possamos entender o que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para nós é maravilhoso. Amém? Quem toma posse dessa palavra, amém? Não te preocupa, porque eu vejo Deus te abençoando com o carro. Não se preocupe. Te abençoando também com a gasolina, porque o carro não anda sem gasolina. Deus, eu vejo aqui Deus, irmãos, abençoando com casamentos, famílias. Eu creio. Vou ver aqui irmã chorando. Apóstolo, eu pensei que eu nunca ia chegar esse dia, apóstolo. Ai, apóstolo. Eu estava tão desiludido, eu nem pensava mais isso. Deus mandou o varão. Vai ter irmã, eu já estou até já vendo assim, irmã entrando assim em lágrimas, irmã, assim, manchando maquiagem, sabe? Eu vou chorar também para maquiagem. Aí depois vai chegar uma irmã, deixa eu editar para ficar melhor na foto, aí limpa rapidinho. Mas ela vai chorar. Dizendo assim, apóstolo, valeu a espera, valeu o processo, apóstolo. Glória a Deus. E aí é só vitória, amém? Amém? Então vamos orar.